Vamos falar hoje sobre o poder da língua, tanto para o bem como para o mal. A língua, ela tem um poder, não é pouco, tá? Não é pouco. Quando você vê, quando você ouve palavras que dizem assim, a palavra tem poder, aí você só imagina naquela força negativa ou positiva. Não é sobre isso que eu quero falar. Não é sobre esse poder de atrair coisas negativas ou positivas que a sua fala tem, mas sobre o poder que a sua fala tem sobre os seus relacionamentos. O poder que a sua fala tem no seu trabalho, no seu relacionamento com sua esposa, com seu marido, com seus filhos e com todas as pessoas que você conhece de um modo geral. A Bíblia fala assim em Tiago capítulo 3, tá? Diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçam em muitas coisas. E se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha só, o apóstolo Paulo, ele já começa falando sobre as pessoas que querem se tornar mestres, como diz aqui. Não vos torneis mestres. Se você não sabe o impacto que as suas palavras vão ter sobre aquelas pessoas, os seus ensinamentos, porque o mestre ensina, a Bíblia está falando que é melhor não se tornar. Porque uma pessoa que está ensinando errado, uma pessoa que ensina coisas que ela não sabe ou que ela acha que é certo, ela destrói a vida de muitas pessoas, mas de muitas pessoas mesmo. Porque, imagina só, alguém falando para 100 pessoas e dizendo para aquelas 100 pessoas que... Vou dar um exemplo para você. Falando para aquelas 100 pessoas que Jesus Cristo não era o Filho de Deus verdadeiro e foi só um homem bom. Então aquelas 100 pessoas que estão ouvindo aquilo, elas vão perder aquela percepção de divindade do Senhor Jesus e vão começar a ensinar isso que elas estão ouvindo para outras pessoas. E essas outras pessoas vão falar para outras pessoas. Imagina o impacto que isso vai levar, que isso vai dar. Aí a Bíblia fala que vai haver uma cobrança, como diz, né? Sabendo que havemos de receber maior juízo, ou seja, a cobrança em cima de quem ensina vai ser muito maior do que a cobrança para quem está ouvindo, tá? Um dia todos nós, querido, vamos passar pelo juízo. Eu, você que está nessa live agora, todos nós um dia vamos passar pelo juízo de Deus. E daí, aqueles que ensinam palavra bíblica, eles terão maior rigor no seu julgamento. É por isso que ensinar é tamanha responsabilidade que não se pode colocar qualquer pessoa. Não se pode entregar um cargo de quem que vai ensinar a qualquer pessoa, porque aquela pessoa pode destruir vidas. Aquela pessoa que está falando errado, ensinando errado, ela pode destruir vidas. E meu Deus, como eu já vi pessoas denominadas pastores, bispos, diáconos, obreiros, ensinando errado e falando errado para as pessoas. Não que a pessoa tenha que ter um estudo teológico, ou ter um doutorado em teologia, ou ser formado em teologia, mas ela tem que saber o que ela está falando. Ela tem que saber o que ela está ensinando para aquelas pessoas que estão ali. Porque aquelas pessoas, pelas palavras de quem ensina, ela será bênção ou maldição. Então continua dizendo assim no versículo 3. Ora, se pomos freio na boca de cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então a Bíblia já está falando o seguinte, que o animal,
como o cavalo, um animal forte, um animal poderoso, ele é domado por um freio que tem na sua boca. Você consegue guiar o cavalo para a direita, para a esquerda, ou freá-lo com as rédeas que estão fixadas na boca do cavalo. E olha o que a Bíblia está falando. Você consegue dirigir o corpo inteiro de um animal por um freio que você coloca na boca. E fala mais assim: observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Um navio enorme, imagina o Titanic, e um pequeno leme que tem ali na parte de trás, ele define para onde o navio vai ou não vai. O timoneiro lá em cima, ele vai controlando, e o leme, ele vai ali dando a direção ao navio. Agora a Bíblia entra onde a gente quer entrar. Aí fala: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Veja como uma fagulha, um fogo pequeno, põe em brasa, incendeia toda uma floresta. Pronto. A língua, ela tem o poder de devastar, de destruir relacionamentos. A língua tem o poder de tirar empregos. A língua tem o poder de destruir amizades. A língua tem o poder de traumatizar filhos. A língua, ela tem o grande poder de nos fazer pessoas melhores ou pessoas piores. Olha só, olha que coisa, olha o poder que a língua tem. Olha o poder que ela tem. Você muitas das vezes se assusta na televisão quando você vê casamento terminou porque o homem era violento, porque a mulher ela traiu o homem, aquela coisa toda. Mas mais do que violência física, muito mais do que por violência doméstica, a violência bruta da força humana física, corporal, os casamentos se acabam pelo fogo que a língua põe nos casamentos. A língua, ela tem incendiado muitos casamentos. Quando palavras são ditas, quando muitas das vezes ofensas são ditas, quando um não consegue controlar o tom, a tonalidade da sua voz e quer falar, quer discutir, quer ter razão. Então, se você não percebeu ainda, perceba que vários casamentos foram destruídos, não foi por tapas, pontapés e socos, não, mas sim por simplesmente o fogo que a língua coloca em uma floresta. Imagina que a sua família é uma floresta, né? Olha o que diz aqui a Bíblia, né? Como é interessante. A língua, versículo 5. Assim também a língua é pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, e vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Imagina que a sua família é uma selva. Pronto. A sua família, a sua casa é uma selva. Então tá ali, você tem os seus filhos, você tem o seu marido ou a sua esposa, e tem os relacionamentos com sogra, genro, primos, irmãos e os que estão ali, a parentela. E daí, digamos que um de dentro dessa selva, dessa casa, fala muito, briga demais, altera muito a voz. Então vai ter um tempo, vai ter uma hora, vai ter um momento em que aquela selva vai pegar fogo, vai ficar desestruturada. Porque um vai falar, o outro vai falar.
E depois outro vai dizer, é mesmo, você fala isso, você fala aquilo sempre. E quando acontecer ali o rompimento daquele casamento, vai desestruturar os filhos, vai desestruturar os parentes que vão ficar sabendo, nossa, eu achava que eles davam tão certo. Tudo por causa da língua. Porque às vezes a mulher fala demais, o homem fala demais. Porque às vezes a resposta é grossa, é grosseira. Por que da resposta grosseira? A necessidade. Você ganha um prêmio quando você dá uma resposta grosseira. Você recebe uma medalha, um troféu, ou um diploma de congratulações. Por quê? É o que a Bíblia fala. A língua é um órgão pequeno, mas que se gaba de grandes coisas. Porque não quer ficar para trás. E fala mais assim. No versículo 6, ora, a língua é fogo. A língua é fogo. É mundo de iniquidade. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, olha só, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Querido, olha o que a Bíblia está falando, isso é muito poderoso, tá? Que a Bíblia põe em xeque, né? Ela põe em chamas toda a carreira da existência humana. Eu não falo que com a sua língua, com o seu falar, com as suas palavras, você vai destruir a humanidade, mas você vai destruir a sua humanidade, a sua existência, como a Bíblia fala aqui. Aí você não para empregos, porque você fala demais ou responde demais. Uma vez eu atendi uma pessoa, uma senhora para ser mais preciso, e conversando com ela, ela falou para mim que já havia tido 5 relacionamentos. 3 foram casamentos, chegou a casar no papel. E ela conversando comigo, ela falava, olha pastor, meu primeiro casamento não deu certo. Meu marido era muito calado, eu falava muita coisa e ele acabou se aborrecendo, a gente não dava certo porque ele era muito calado. Daí ela casou de novo com a segunda pessoa. E daí ela falando, olha pastor, o segundo também não deu certo, porque eu falava, ele falava também, não deu certo. Aí eu resolvi casar a terceira vez, se soubesse não tinha nem casado, mas eu casei, fui no cartório e tudo. Casei de novo e quando eu falava, ele ficava calado, mas ele não ouvia o que eu falava e não fazia o que eu falava e depois disse que eu falava demais. Acabou também. Daí ela tinha tido o quarto, tinha sido um namorado, que tinha terminado pelo mesmo motivo, e ela estava conversando comigo, pedindo oração pelo 5º relacionamento. E ela falava para mim, esse aí, fala também que eu falo muito, mas... E eu fiquei ouvindo, e depois eu perguntei para ela, será que os 5 que falaram a mesma coisa da senhora estão errados? Será que não há nada na senhora que precisa mudar? Daí, ela, não, é porque o homem mesmo, o senhor me perdoe, pastor, o senhor me desculpa, sei que o senhor é homem, mas homem não presta. Então, gente, ela com a língua, com a quantidade de fala e de palavras e de frases pejorativas, e ela estava pondo em xeque a existência sentimental dela, ela acabou com a existência sentimental dela. Então as pessoas são assim, elas, com o poder, a língua ela acaba com amizades. Você pode prestar atenção que, não vou dizer 100%, mas 90% dos piores inimigos que as pessoas têm já foram grandes amigos. Já foi uma pessoa que é muito inimiga de uma pessoa, já foi amiga dela. Isso em 90% dos casos. Mas acabou por uma conversa, por uma fofoca, por uma falsidade, pela língua. E olha exatamente o que a Bíblia está falando aqui. E fala mais assim.
que a língua ela é posta em chamas pelo inferno. Que no fim disso tudo a pessoa ela não vai ter a salvação. No fim disso tudo ela não vai ter a salvação dela. E aí o versículo 7 fala: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, que não dá para se conter. Carregado de veneno mortífero. Olha o que a Bíblia está falando. Nossa, gente, isso é muito, muito, muito poderoso. A Bíblia está falando aqui que o homem ele consegue domar as aves. O homem consegue domar as aves por maiores que elas sejam. Há domadores que domam águias, falcões, arpias. Fala aqui, répteis. Já viu aquele encantador de serpente? Ele toca a flauta e a serpente sai ali. O homem doma pássaros, o homem doma répteis. Seres marinhos. Já viu aquele pessoal que do parque aquático que tem na Europa, que eles domam aquela baleia assassina? A baleia assassina, aquela baleia mata gente, mata foca, e eles domam aquele bicho enorme, mais de 20 toneladas, salta, faz saltar, brinca com elas. O homem doma os animais marinhos, olha só. Animais marinhos, seres marinhos, todos têm sido domados pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Aí você me fala, pastor, olha o que a Bíblia está falando, que nenhum dos homens é capaz de domar a língua. Nenhum dos homens é capaz de domar a língua. Então, se nenhum dos homens é capaz de domar a língua, o que fazer? Entenda a palavra de Deus. A Bíblia não se engana quando falou que nenhum dos homens é capaz de domar a língua. Porque ela só é domada pelo Espírito Santo. Ela só é domada pelo Espírito de Deus. O homem comum, o homem natural, ele não vai conseguir domar os seus impulsos. Ele vai conseguir camuflar. Talvez você já tentou. Uma vez você disse assim, você é uma pessoa, eu vou ser uma pessoa mais séria. Talvez em algum momento da sua vida você falou, eu vou ser uma pessoa mais centrada, vou brincar menos. Aquilo durou o quê? Um dia? Algumas horas? 3 dias? 2 dias? Porque não dá, a coisa mais difícil que tem é você camuflar uma coisa que você não é. Então, só quem pode domar a língua é o Espírito de Deus, porque está dizendo aqui a Bíblia que a língua, nenhum homem, ele pode domar. Porque, no versículo 8, a língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ou seja, concluindo aqui a leitura, a Bíblia está falando que da mesma fonte, da mesma boca, da mesma língua, não se pode jorrar água
amargosa e salobra, salgada, e também jorrar água doce, porque a água ruim vai estragar a água boa. Então, se você quer soltar água boa na igreja, você quer, quando você falar com Deus, quando você adorar a Deus, quer que suas palavras sejam ouvidas, quando você fizer suas rezas, suas preces, suas orações, você quer que elas sejam ouvidas, porque naquele momento que está saindo da tua boca é bom, então que toda hora saia da tua boca o que é bom. Porque, meu querido, minha querida, se há 30 minutos antes, 20 minutos antes, tua boca estava jorrando coisas ruins, e depois você vai fazer uma reza, uma prece, uma oração, como que ela vai jorrar coisa boa? Você consegue entender isso? Consegue entender esse direcionamento, essa direção de Deus? E eu queria, para concluir aqui a nossa mensagem, em Provérbios 18, 21, diz: a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, 21. Meu amado, querido, querida, a morte e a vida. A morte e a vida. Olha o que está dizendo aqui. Começa pela morte. Por que começa pela morte? Por que a Bíblia não fala a vida e a morte estão no poder da língua? Por que fala a morte e a vida estão no poder da língua? Porque, infelizmente, pela natureza humana, corruptível, é muito mais fácil da sua boca sair coisas ruins, palavras ofensivas, pejorativas, palavras de morte negativas, do que palavra de vida. Então, está no teu poder, está no poder da língua. Ah, pastor, eu já tentei, eu já pensei, já parei para tentar entender isso. Eu já percebi que às vezes falo demais, respondo demais, sou duro, dura demais, áspero, áspera demais. E várias vezes tentei mudar isso, prometi para mim mesma ou para mim mesmo, e eu não consegui. Então pede para Deus. Pede para Deus te ajudar. Pede para Deus ajudar você a ter esse controle sobre você mesma, sobre você mesmo, sobre a sua língua. Para que esse veneno que a Bíblia fala que a língua contém não seja prejudicial às pessoas que você ama ou diz que ama, e principalmente a você. Quando a cobra vai beber água, ela para na beira do córrego, do riacho, e ela põe o veneno dela em uma folha. Ela injeta o veneno dela numa folha. Há uma espécie de cobra que ela faz isso. Não são todas, até porque nem toda serpente ou nem toda cobra é venenosa. E ela põe o veneno numa folha e bebe a água. Porque se ela beber água com veneno nas presas ou na boca, a água ela vai ser bebida junto com o veneno e ela vai morrer do próprio veneno dela. Então, cuidado. Cuidado com esse veneno. Cuidado com o veneno que a língua possui, porque ela pode ferir as pessoas que você ama ou até mesmo você. Tá certo? Fica aí essa palavra para o teu coração. Fica aí essa palavra para a tua vida. Se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, faz isso em nome de Jesus, por favor. Se inscreve lá. O canal é Palavra Indestrutível. O canal Palavra Indestrutível. O canal do pastor Alisson Araújo. Muitas mensagens bonitas, edificantes tem nesse canal. E tem abençoado muitas pessoas e com certeza você também vai ser abençoado.